Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Aqui é o pastor Samuel, gravando esse conteúdo, que é a apresentação que foi usada na nossa aula 2 do nosso treinamento para capacitação para a missão, onde estamos estudando a igreja em células. E este é exatamente o tema da aula 2, a igreja em células. Peço que você tenha em mãos a sua apostila, seu lápis, sua caneta, seu marca-texto, seu caderno, para que você faça suas anotações. Espero que seja um tempo muito proveitoso para nós. Nós vamos conversar um pouco sobre esse modelo de igreja que tem sido a nossa estratégia dada por Deus para que nós possamos agir mais intencionalmente naquilo que Ele nos chamou para fazer. Por isso, o tema desse conteúdo, dentro do tema da igreja em células, é esse: células, a estratégia de missão da igreja. Célula é a igreja que se reúne intencionalmente em grupos menores, com o objetivo de evangelização, discipulado, comunhão, edificação e serviço cristão. Nós entendemos que em células, cada cristão pode desempenhar o sacerdócio e cumprir a missão. Assim sendo, nós não devemos encarar as células como um evento, mas como um estilo de vida do cristão em missão. Quando nós lemos a palavra de Deus em Atos, no capítulo 2, uma carta, um livro que foi bastante estudado na nossa igreja nos últimos tempos, no capítulo 2, nos últimos versos, a partir do verso 46, nós entendemos que a igreja sempre existiu num formato que convivia-se no templo e nas casas. As casas eram um lugar de comunhão, nas casas havia conversão, nas casas havia discipulado, nas casas havia vida na vida. Portanto, nessa história do nascimento da igreja, especialmente registrada em Atos, nós vemos que a estratégia usada por Deus no princípio tem tudo a ver com relacionamentos profundos, relacionamentos íntimos, onde uma conversa sobre Jesus e o crescimento podem acontecer. O texto ao qual me refiro é este, Atos 2, 46 e 47, diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Esse ambiente onde a igreja nasce é um ambiente de relacionamentos que ultrapassam o dia do evento. Não é um relacionamento que se constrói e se baseia num encontro de 2, 3 horas por semana, que são os nossos cultos, nossos eventos, mas relacionamentos que invadem as casas, invadem o dia a dia, os nossos ambientes mais comuns. Se a estratégia são relacionamentos profundos, quais são os alvos? Ora, as pessoas que convivem com a gente em nossa casa, em nosso trabalho, nos nossos ambientes de lazer, ou seja, são os nossos amigos, nossos familiares, o pessoal do futebol, o pessoal do churrasco, o pessoal do trabalho, as pessoas com quem nós interagimos no nosso dia a dia. E vejam que interessante, eles se reuniam no templo. O templo nunca deixou de ser um lugar importante na vida da igreja, mas ele não continha a igreja dentro de si. A igreja existia todos os dias e em todos os lugares. Apesar de haver uma reunião semanal, não pode apenas se resumir nisso. Células, portanto, são formadas por pessoas que convivem, um movimento intencional para que aconteça isso, para que sejamos igreja a todo tempo e em todo lugar. Afinal de contas, todo esse trabalho de células busca exatamente essa visão para a nossa igreja. Bom, para falar de células e entender o que é células, o que são células, é importante explicar também o que não é uma célula dentro da nossa estratégia, dentro daquilo que nós temos construído. Quando
nós apresentamos essas ideias, esses outros grupos, esses outros encontros em pequenos grupos, quero deixar muito claro que nós não estamos aqui discutindo a eficácia ou a importância desses trabalhos, como, por exemplo, um grupo de oração, um grupo de estudo bíblico, grupos de comunhão, pontos de pregação. Nós não estamos aqui falando que essas coisas são erradas e que não têm a sua importância. De fato, tem. Mas a nossa estratégia de células não se resume a essas expressões. Nós não podemos ter em nossa igreja uma célula que é muito focada em oração, uma outra célula que é muito focada no estudo bíblico, a outra que só pensa na comunhão e nos momentos de interação. Nossas células são estratégicas e cumprem um papel estratégico dentro da nossa igreja. Por que nossa célula não é um grupo de oração ou não pode ser definida exclusivamente como um grupo de oração, apesar de orarmos nas nossas células? Esse tipo de grupo, ele está interessado em crescer no movimento de oração e desenvolver espiritualidade. E para que isso aconteça, precisamos partir do pressuposto que as pessoas que estão ali creem na oração, creem que há um Deus e um Senhor Jesus que nos permite nos chegar a esse Deus. Percebem que quando nós falamos que as nossas células encontrarão pessoas não cristãs, que não conhecem a palavra, que não conhecem Jesus, não faz sentido introduzi-las em um grupo que só pensa na oração, porque talvez elas ainda nem creiam na oração. Apesar de tudo isso, nós vamos orar com elas, nós vamos orar por elas até o dia que de fato a oração passa parte da vida delas. O mesmo se aplica ao estudo bíblico. Nossas células estarão abertas para pessoas que talvez até questionem a fidelidade da Bíblia, a veracidade da Bíblia. O primeiro passo não é introduzi-las a um estudo bíblico aprofundado, teológico, discussões que talvez caberão na vida dessa pessoa daqui a muitos anos. Nossa primeira mensagem para a pessoa é apresentá-las a Jesus Cristo. É evidente que isso acontece através da palavra, mas não necessariamente através de um aprofundamento teológico e de discussões que nós sabemos que por vezes não vão levar a uma conversão de vida, mas talvez levarão pessoas a se afastar de nós, se afastar do nosso grupo, da nossa célula. Repito, grupos de estudo bíblico são extremamente importantes e nossas células estudarão a Bíblia, certamente, mas também estrategicamente. Da mesma forma, nos demais grupos que estão aí mencionados nesses slides, tem os seus movimentos, tem as suas aplicações, contudo não fazem parte, nossas células não podem ser definidas como grupo desses, apesar de que nós queremos ter isso na nossa célula. Queremos oração, queremos estudo da palavra, queremos tempo de comunhão e crescimento, queremos que hajam curas na nossa vida, curas emocionais, curas sentimentais, curas físicas. Queremos que a nossa célula seja um lugar da pregação do Evangelho. O que nós não queremos é que a célula tenha a cara de um líder, e assim cada célula vai ficar parecida com o seu líder. Não, as nossas células seguem uma estratégia. E alguém que, porventura, está frequentando uma célula hoje e por algum motivo precise passar a frequentar uma outra célula na semana que vem, ela precisa entender que todos estamos caminhando no mesmo sentido, de levar o Evangelho a todos. Então, seguindo aqui, essas descrições e definições de cada um desses grupos estão bem elaboradas na apostila, página 15, página 16, para vocês entenderem bem. Portanto, todos esses grupos têm suas virtudes e têm os seus resultados, mas eles falham por não estarem integrados com a visão da nossa igreja em relação à célula, que é levar pessoas a Cristo, fazer discípulos, formar novos líderes e enviá-los para cumprir a grande comissão, multiplicando essas células. Célula não pode ser encarada, então, como um ministério que toma parte da nossa vida, mas a célula é um organismo vivo, centrado em Cristo. Assim sendo, nós temos como objetivo ser uma igreja em célula. Preste atenção nessa diferença. Nós não queremos ser uma igreja com células, mas nós queremos ser uma igreja em células.
Na página 16 da apostila, há 2 parágrafos, bem no meio da página, que dizem o seguinte: existe uma diferença entre igreja em células, como estamos mencionando anteriormente, e igreja com células. Numa igreja em células, essas são a principal estratégia de missão da igreja, tendo como força vital o Espírito Santo. O pastor principal está à frente do movimento, sustentando e estabelecendo os alvos e metas para os membros, com o objetivo de que sejam verdadeiros ministros da reconciliação em Cristo. A liderança é integrada e o cuidado pastoral é compartilhado pelos líderes de células. Surgem muito mais oportunidades de serviço, pois os ministérios acontecem por meio das células, o que aproxima as pessoas e favorece o exercício dos diversos dons e o sacerdócio universal dos crentes. Numa igreja com células, a liderança é centralizada no pastor e as células são apenas programas. Costumam ser inclusive opcionais. Os ministérios ou departamentos são, na maioria das vezes, estanques, operam independentemente uns dos outros e às vezes nem se comunicam. Concentram-se notadamente em programas e eventos isolados, sem vínculo com a visão ampla da igreja neotestamentária. Responsáveis pelos departamentos dirigem as atividades dentro de um grupo restrito de pessoas que gostam do que fazem e os demais membros da igreja assistem. Não tem a preocupação de ganhar vidas, fazer discípulos e de treiná-los para a liderança do rebanho, pois tudo está centrado nas mãos de uma só pessoa que lidera a igreja. Se a gente fizer uma avaliação crítica da nossa realidade hoje, nós ainda vivemos uma realidade de uma igreja fundamentada em eventos. Alguns eventos estão alinhados com a visão, estão caminhando no mesmo sentido. Mas alguns eventos, sejamos sinceros, acontecem por acontecer, porque há uma necessidade, porque há um desejo e há uma expectativa das pessoas de que aconteçam certos eventos. Contudo, quando nós migrarmos a nossa igreja para uma igreja em células, nós veremos acontecer uma mudança muito importante. A motivação de tudo que fizermos, seja com a célula, seja no templo, vai ser para uma única missão, a missão de levar pessoas a Cristo. Nós queremos ver esse alinhamento nas estratégias de cada grupo dentro da igreja. Portanto, nosso objetivo é dizer a seguinte frase: minha igreja vive em células. E não dizer assim: minha igreja tem células uma vez por semana. Percebem a diferença disso? Quando nós falamos que célula é um estilo de vida, nós teremos que chegar a essa conclusão, que nós, como igreja, vivemos em células. Aqui uma breve comparação entre essas duas perspectivas de células. Alguém que vive de fato um estilo de vida, vive em células, tem alvos e metas para todos os membros, todos são ministros do Evangelho. Ministérios desempenhados através de células geram integração, uma liderança integrada, pastoreio compartilhado por todos os líderes de células, mais oportunidades para exercício dos diversos dons. Já uma igreja com célula, que não abraçou a célula como um estilo de vida, a liderança continua centralizada em uma única pessoa, e as células são apenas mais um programa da igreja para os membros, costuma ser opcional. Os ministérios e departamentos atuam independentemente, ministérios concentram-se em programas e eventos isolados, sem vínculo com a visão da igreja, que buscam apenas saciar necessidades, anseios de um grupo de pessoas. Os líderes de departamentos dirigem as atividades e os demais assistem. E não há uma preocupação assim tão grande em ganhar vidas e fazer discípulos para Jesus Cristo. Pensemos nisso e nós queremos caminhar então como uma igreja em células com a graça de Deus. Pessoal, na página 16 da apostila, no finalzinho, há 3 perguntas que são perguntas cujo objetivo é nos fazer refletir. Então, se você quiser dar uma pausa no vídeo, responda essas 3 perguntas, mas não apenas esperando responder certo ou errado, mas refletindo sobre o que elas te propõem. Bom, para que a gente possa seguir para falar então sobre os objetivos da célula, eu primeiro tenho uma pergunta para vocês. Responda aí. Todo grupo pequeno que se reúne para um encontro
mesmo que não haja vínculo ou objetivos em comum, é uma célula? O que você acha? Se você quiser pausar o vídeo para pensar um pouquinho, fique à vontade. Porque aí vem a resposta. Todo grupo pequeno que se reúne para um encontro, mesmo que não haja vínculo ou objetivos em comum, é uma célula? Evidente que não. Célula é relacionamento intencional como estilo de vida. Nós estamos partindo para um princípio que cada um dos nossos relacionamentos será aprofundado, será desenvolvido intencionalmente para levar pessoas a Cristo através dos nossos lares, os nossos encontros, que vão permitir que esses relacionamentos aprofundados sejam intencionais e com conteúdo que levem pessoas ao conhecimento de Cristo. Sendo assim, vamos falar um pouco sobre os objetivos da célula. O que acontece em uma célula é mais do que uma reunião. É um grupo de pessoas que estão ligados e vinculados entre si. Esses buscam ao mesmo tempo uma vida de comunidade e almejam ganhar outros para Jesus, crescendo assim o grupo e levando à multiplicação anual das células. A célula é o maior do que a sua reunião e vai além dela. Prestem atenção nisso. A célula é maior do que a sua reunião. Ela vai além da própria reunião. Então, quais são os objetivos da célula? Para a gente pensar sobre isso, precisamos lembrar que em algumas passagens da Palavra de Deus há termos, expressões e movimentos de Jesus que nos apontam a necessidade de relacionamentos e relacionamentos profundos. As células conduzem a um comprometimento real com Jesus e uns com os outros. Essa expressão, uns com os outros, significa mandamento e aprofundamento de relacionamentos. Alguns textos, como estão mencionados aí, em Romanos 12, 1 Pedro 1, 22, 1 João 3, 23, estão também na sua apostila para que você possa lê-los e entender daquilo que nós estamos falando. A comunhão fortalece o corpo de Cristo, fortalece a unidade da igreja. Nos grupos onde cada um de nós pode exercitar o seu dom, que nós vemos o crescimento individual e o crescimento do grupo, o crescimento do corpo de Cristo, do reino de Deus. Leia os textos que estão mencionados nessa parte e você vai conseguir entender muito mais do que nós estamos falando quando nós pensamos nos objetivos das células e essa questão dos relacionamentos uns com os outros. Portanto, as células foram criadas para um propósito. Eu sempre brinco e converso com o pessoal da igreja que célula é um termo bem recente na história da humanidade. Mas a ideia de uma igreja em célula, ela é infinitamente mais antiga, porque remete à própria criação, quando Deus começa todas as coisas com um pequeno grupo, um casal, uma família. E o estabelecimento das suas alianças a partir de Noé, Abraão, Isaac, Jacó, que se torna Israel, a partir de Jesus com seus discípulos nas casas, Paulo, os demais apóstolos, de casa em casa, anunciando o Evangelho. Então, o termo célula pode ser algo muito recente. Contudo, a ideia de um movimento em células é muito mais antiga. Quando nós falamos sobre células, nós pensamos então em 4 objetivos que não são independentes, não são isolados uns dos outros. Até por isso, eu coloquei essa imagenzinha de um banco de 4 pernas, de 4 apoios. Imagine esse banquinho, esse mesmo modelo de banco, se você remover uma das pernas, um dos apoios. O que vai acontecer?
Esse banco vai se sustentar com apenas 3 apoios se alguém se sentar em cima dele? Certamente que não. A não ser que seja um equilibrista de circo. Mas a maioria das pessoas não teria esse equilíbrio. Se nós removermos 2 desses pontos de apoio, dessas pernas, o que aconteceria? Esse banco já nem seria mais um banco, seria qualquer outro objeto. A ideia, então, é que a gente entenda que os objetivos da célula, eles são integrados uns com os outros, interdependentes para alcançar aquilo que nós esperamos, que são vidas conhecendo o amor de Cristo e se entregando ao nosso Senhor e Salvador. Esses objetivos que serão desdobrados na caminhada na célula são a comunhão, a edificação, o evangelismo e o serviço. Esses 4 objetivos precisam ser perseguidos e sempre lembrados continuamente pela liderança da célula e por seus membros, para que nós então possamos cumprir a nossa missão. Lembrando, nós vamos agora caminhar sobre cada um desses objetivos, mas sempre nos lembrando que um sem o outro vai ficar como um banco faltando perna, manco. Vamos conversar um pouquinho sobre o primeiro desses objetivos mencionado, que é a comunhão. O que é a comunhão? Desenvolver relacionamentos. Na aula, nós mencionamos que a nossa sociedade, a sociedade ocidental do século XXI, ela se tornou uma sociedade individualista. E nós percebemos essa diferença quando nós olhamos para o nosso dia a dia, para a nossa casa, para a nossa rotina. Quem vive numa família de 3, 4 pessoas vai começar a perceber que os momentos que todos estão juntos estão se tornando cada vez mais raros. Normalmente, uma criança que já tem um pouco mais de independência já tem os seus compromissos, os pais têm os seus compromissos, e muitas vezes, num final de semana, uma mesa de almoço, uma mesa de jantar, todos não podem estar ao mesmo tempo na mesa, porque cada um está resolvendo suas questões. Não é incomum em nossas casas termos cada quarto com uma TV, cada pessoa com um equipamento smartphone ou um tablet. Uma casa que tem 4 pessoas tem um banheiro para cada pessoa. Não estou dizendo que isso é ruim ou bom, certo ou errado, mas é uma característica dos nossos tempos. A individualidade, o individualismo. Mas nós também perceberemos que o grande movimento de conversão que está acontecendo no mundo, ele passa pelo relacionamento. Relacionamentos intencionais, relacionamentos profundos, onde conversas podem acontecer. Então, não há como falar em células sem falar de comunhão, sem falar de desenvolver relacionamentos. Se prepare, quando você estiver dentro de uma célula, você será todos os dias, eu creio, pelo Espírito Santo, incentivado, incomodado a buscar mais relacionamentos e aprofundar esses relacionamentos. Todo o conteúdo que nós estamos falando a partir de agora, os objetivos da célula, estão a partir da página 17 da sua apostila e você pode acompanhar aí também. Então, o que é esse objetivo da comunhão? Vida compartilhada, alvos em comum, uma aliança de amor uns com os outros. Neste ambiente há o fortalecimento, o encorajamento, há o desafio para vencer o pecado, para vencer hábitos pecaminosos. E nesse ambiente nós somos portadores de uma força que nos ajuda a vencer o mal. Afinal de contas, a palavra de Deus sempre nos aponta para isso, que é melhor estarmos juntos, sermos 2 do que 1, porque nisso nós nos tornamos mais fortes. Um próximo objetivo, lembrando que nós não estamos falando de uma escala de importância, é apenas a sequência que nós estamos conversando, está a edificação, que tem a ver com promover o crescimento. Todos nós precisamos crescer, todos nós precisamos nos desenvolver. E a célula oferece um ambiente propício e intencional para que isso aconteça. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos crescer no conhecimento da graça de Deus. Nós precisamos continuamente nos aprofundar naquilo que nós amamos. E nós temos que entender, como cristãos que estão em missão, que nem todas as pessoas já alcançaram o mesmo nível de crescimento nosso, o mesmo nível de conhecimento nosso.
Dentro de uma célula, a régua ela é nivelada pela pessoa que tem o menor conhecimento, ou seja, o visitante, o não cristão, a pessoa que vai ouvir falar de Jesus pela primeira vez de uma maneira intencional. Nesse ambiente, a célula vai promover ou vai criar a possibilidade de que haja um crescimento espiritual, que haja aprendizado prático, que a palavra de Deus seja ouvida, anunciada, e que dessa forma exista também um comprometimento com a igreja local. A célula não age independente da igreja, a célula age a partir da igreja para a igreja. Afinal de contas, a noiva de Cristo é a igreja, não a célula. A célula é a estratégia missionária da nossa igreja. Então, falamos sobre a edificação. Quanto a edificação é algo que será perseguido pelo grupo e individualmente pelas pessoas que participarão das células. Evidente que o evangelismo é um dos objetivos que nós perseguimos com a nossa célula. Percebam que quando nós falamos de comunhão, quando nós falamos de edificação, nós estamos já criando um ambiente onde o evangelho pode ser anunciado de maneira compreensível para aqueles que estão ouvindo pela primeira vez. Queremos alcançar o perdido. E a célula, nessa nossa estratégia, é um lugar onde nós inseriremos novos membros ao corpo de Cristo, onde eles serão alimentados, onde eles serão cuidados, guardados, onde eles serão supridos. Nesse ambiente, num grupo menor, com pessoas com quem ele pode contar, com pessoas com quem ele convive, você percebe como é muito mais íntimo e pessoal do que uma pessoa ser convidada para um culto, receber ali uma palavra e entregar sua vida a Jesus e ficar esperando a visita do pastor, que tem tantas tarefas, tantos atributos, tantas coisas para fazer. E quando que essa visita vai acontecer? Quando esse discipulado vai acontecer? Quando o crescimento dessa pessoa vai acontecer com apenas uma pessoa preocupada com isso? Mas quando nós estamos em células, há diversas pessoas, grupos menores olhando para as pessoas, percebendo suas necessidades e caminhando juntos. Esse objetivo do evangelismo será desdobrado em 5 cuidados básicos para alcançar esse objetivo de evangelizar. Os 5 cuidados básicos que nós queremos oferecer dentro da célula para aquela pessoa que precisa nascer de novo. O primeiro cuidado básico é o alimento. Todo novo convertido precisa de uma dieta equilibrada. Se ele for alimentado de uma maneira desequilibrada, de uma maneira imprópria para o seu tempo de vida com Jesus, isso pode levá-lo a uma intoxicação alimentar, se é que você me entende. Quando nós falamos sobre isso na aula, nós mencionamos que muitas vezes nós entramos em discussões teológicas, comparações entre uma doutrina e outra, que para nós que já estamos na vida cristã há muitos anos, muitas vezes não faz sentido, não entendemos muito bem. Agora imagina esse conteúdo sendo oferecido para alguém que acabou de ter sua vida transformada por Jesus, que só quer saber de Cristo e o que ele fez e amar a Cristo. E aí a gente começa a falar para ele sobre doutrinas que não fazem a menor diferença para a sua salvação. Vai chegar um momento da sua vida que ele vai se alimentar de coisas mais densas, mais profundas, e até vai escolher algo para ele se aprofundar um pouco mais. Mas isso no devido tempo. O alimento equilibrado respeita o tempo da pessoa com Jesus. Alguém que acaba de receber o Evangelho precisa de proteção, precisa ser cuidado. Nós lembramos da parábola de Jesus, do semeador que saiu a semear pelos campos. E o texto diz que uma parte das sementes caiu pelo caminho. Essa parte das sementes que caiu pelo caminho ficaram à deriva, ficaram à mercê dos animais que passavam pela estrada, dos movimentos, do vento, e por não haver nenhuma proteção para aquela semente, ela foi levada e ela não produziu frutos. Alguém que acaba de se converter em Jesus fatalmente terá sua vida muito transformada. Haverá um impacto na sua família, no seu ambiente de trabalho, entre os seus amigos, e ele precisará de alguém acompanhando, protegendo,
para que isso seja, então, algo que gere frutos na sua vida. Lembramos que a palavra de Deus diz que o inimigo age como um lobo vestido em pele de carneiro, de ovelha. E ele vem para tentar matar. Ele vem para tentar nos devorar. Então pense em alguém recém-convertido que ainda não tem uma estrutura firme com Jesus Cristo. Nós precisamos proteger tais pessoas. Para que o evangelismo aconteça, evidente, nós não evangelizamos por aquilo que achamos, nós evangelizamos pelo que a palavra de Deus ensina. O ide de Jesus nos fala aí. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Quando nós falamos sobre alimento, nós falamos sobre ensino, e o ensino adequado, mas o ensino que é contínuo, que vai diariamente aprofundar e vai fazer com que essa pessoa seja edificada, com que ela cresça, desenvolva hábitos espirituais, desenvolva um tempo de qualidade com Deus, hábitos devocionais, que vai fazer dela um cristão firme, sólido, que cumpre também a sua missão. Também é necessária o cuidado da disciplina. Todo novo convertido precisa ser alimentado, protegido, ensinado e corrigido. A correção faz parte desse processo, porque ao receber o amor de Cristo, somos impactados por algo tremendo. Somos tão tremendo que a Bíblia diz que é a experiência do novo nascimento. Somos regenerados, gerados novamente. Estávamos mortos em delitos e pecados e agora nascemos de novo em Cristo. Estávamos debaixo do império das trevas e somos transportados para o reino do amor. Agora imagine essa diferença na vida da pessoa. Isso vai fazer com que ela perceba coisas na sua vida que precisam mudar. E nós precisamos estar ao lado delas, corrigindo, ensinando, disciplinando em amor. Não há evangelismo sem amor. Ele é o último dessa série de 5 cuidados para que aconteça o evangelismo, porém não é o menos importante. Pelo contrário, se não houver amor, nada do que a gente faz vale de coisa alguma. Quase todos vêm para a vida da igreja com as suas emoções abaladas, muitas vezes destruídas. Entretanto, o amor paciente dos irmãos na célula restaura a alma. Uma criança só recebe amor e suprimento adequado em um ambiente familiar. E a proposta das células é justamente essa: ser uma família de fé vinculada pelo amor. Nesse ambiente familiar, nossos filhos serão supridos e nenhum deles se extraviará. Há um testemunho muito bonito de um irmão nosso, convertido do islamismo ao cristianismo na Turquia, através do testemunho de um missionário que a nossa igreja acompanha. Ele e sua esposa, o Lucas e a Josi, estão lá na Turquia. E eles participaram da transformação, da conversão de vida do Bill, um jovem ex-terrorista do Hezbollah, que foi impactado pela vida dessas pessoas que o acolheram. O Bill conta que ele chegou na Turquia e, por causa do seu histórico, ele não foi recebido, ele não pôde fazer o traslado para o outro país onde ele iria, e ele precisou ficar na Turquia. Mas lá, sem conhecer ninguém, sem dinheiro, sem recursos, ele se sentiu abandonado. O consulado do Brasil ele conseguiu entrar em contato com o consulado brasileiro. Ele é brasileiro, filho de libanês, e o consulado indicou: olha, há uma família aí que cuida dessas pessoas que ficam sem ter onde ir quando chegam na Turquia, dos brasileiros. Era a casa do Lucas e da Josi, e eles receberam ele com tanto amor, com tanta paciência, mesmo ele sendo tão diferente, mesmo ele confrontando muitas coisas que eles viviam e faziam. Ele foi acolhido por muito amor. E a experiência de conversão do Bill passa por isso. Um ex-terrorista que se sentiu amado. E ele conta que na cabeça dele ficava esse pensamento: por que essas pessoas me amam tanto? O que há de diferente nessas pessoas? Por que eles estão aqui cuidando de mim? Por que eles me receberam na sua casa? Por que eles me dão alimento? Por que eles têm paciência comigo? Por que eles não me expulsam daqui quando eu confronto eles? Esse amor foi fundamental para que ele pudesse reconhecer Cristo.
Nós dizemos isso, e por favor entendam que não é uma doutrina, é uma forma de falar, que antes das pessoas se converterem a Cristo, elas vão se converter a nós. Elas verão Jesus em nós, para depois ver o Jesus da sua salvação. Tá bom? Então, para que haja o evangelismo, para que alcancemos esse objetivo, é necessário o cuidado com alimento, com proteção, com ensino, com disciplina e, fundamentalmente, com amor. E o quarto objetivo, lembrando que nós já falamos sobre a comunhão, sobre a edificação, sobre o evangelismo, e o quarto objetivo é o serviço, o sacerdócio universal de todos os crentes. Serviço, oportunidade para todos. É isso que nós buscamos nas células. Nós cremos e temos buscado na nossa igreja desenvolver um dos pontos fundamentais de uma igreja reformada, que é o entendimento de que o sacerdócio é para todos os cristãos. Cada crente é um ministro, cada um recebeu um dom, e na célula os dons são exercitados para o serviço mútuo. A palavra de Deus nos chama para o ministério da reconciliação. Isso é para todos. Não existe uma pessoa que recebeu e outra não. Se somos cristãos, somos ministros da reconciliação. Fazemos isso exercitando os nossos dons. A célula é o lugar excelente para que isso aconteça, porque em grupos menores há mais espaço para trabalhar, as necessidades são melhor vistas e atendidas, e ali Deus nos usa para cumprir o seu propósito, para sermos verdadeiramente sacerdotes, uma nação de sacerdotes. Então, só revisitando quais foram os 4 objetivos, as 4 pernas do nosso banquinho que sustentam a nossa célula na visão. Para que nossa célula cumpra o seu propósito, para que a nossa estratégia seja uma estratégia de sucesso na missão, nossa célula precisa desenvolver relacionamentos íntimos e intencionais, comunhão. Segundo, nossa célula precisa desenvolver os cristãos, precisamos crescer, edificação. Terceiro, nossa célula precisa estar focada em evangelizar, levar pessoas ao conhecimento de Cristo, ao amor de Cristo, para que as suas vidas sejam salvas e transformadas. Lembrando que para isso precisamos criar um ambiente de cuidado, oferecendo alimento, proteção, ensino, disciplina e amor. E o quarto objetivo, a quarta perna do nosso banquinho, o serviço, né? Que todos nós estejamos envolvidos naquilo que Deus está fazendo em nossas células. Agora vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da nossa célula. Na apostila, na página 18, está ali começando essa parte com uma pergunta: qual deve ser a estrutura de uma célula? A célula deve ser um estilo de vida de todos, e não apenas do líder. Delegar autoridade e confiar tarefas a diferentes pessoas trará um engajamento maior, além de um sentimento de pertencimento e de propriedade. O bom líder não é aquele que faz tudo sozinho, mas aquele que desperta em seus membros o desejo de se envolver e envolver os seus dons e habilidades, desenvolvendo-os dentro da célula. Nós precisamos entender, então, que essa estratégia que Deus nos deu, para que ela aconteça, para que nós alcancemos os nossos objetivos, existe uma estrutura. Essa estrutura já foi colocada à prova, já foi testada na prática por muitas e muitas igrejas. Eu tenho conversado com vocês, falo que tudo isso que nós estamos vivendo, esse conteúdo, Deus nos abençoou com uma igreja parceira, que é a Igreja Batista Central de Belo Horizonte, que oferece mentoreamento, conteúdo, que ajuda em muitos sentidos. E é uma igreja que já caminha em células há mais de 20 anos e que tem muito sucesso nisso. É uma igreja que tem mais de 3.000 células, uma igreja de quase 30 mil membros. E eles já fizeram muita coisa. Então, o tempo que eles têm vivido isso já permitiu a eles testar muitas coisas. E esse formato é um formato que eles propõem e é um formato que
mas deu certo em toda a experiência deles. Nesse formato de célula, a célula, para ela acontecer, ela precisa dessas pessoas ou desse grupo de pessoas. Precisa de um líder. No sentido da estrutura, o líder é a figura mais importante, o papel mais importante. É uma frase do filme do Homem-Aranha, né? Que o tio Ben fala pro Peter Parker, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A Bíblia já falava isso há muito tempo, né? A quem muito é dado, muito será cobrado também. Então, o líder, a figura, a posição de liderança, de fato é a posição mais importante, mas também é a que exige mais responsabilidade, mais atenção, mais compromisso, mais testemunho de vida para todos os demais da célula. É o líder que vai conduzir a célula. É o líder que vai fazer com que as coisas aconteçam. Não porque ele fará tudo, mas porque ele incentivará, motivará e fará o necessário para que as coisas aconteçam. O líder não exerce a função de um professor, mas de alguém que está dirigindo um processo de comunicação, facilitando as coisas para o grupo, orando pelo grupo, desenvolvendo relacionamentos, visitando e conduzindo as pessoas da célula a alcançarem pessoas para Cristo. Algo que é importante demais no papel da liderança é desenvolver novos líderes, reconhecer o potencial das pessoas para as atividades da célula e também para a liderança e ajudar no desenvolvimento desse novo líder, treinando, capacitando, transformando pessoas em líderes. Para ser um líder de célula, é necessário que essa pessoa tenha nascido de novo, ou seja um crente verdadeiro, tenha sido batizada, tenha um bom testemunho de vida, que seja membro ativo da igreja e que esteja comprometido com a igreja. E algo que nós estamos fazendo agora, que essa pessoa seja capacitada pelo nosso treinamento. Alguém que conhece bem a nossa visão, a nossa maneira de trabalhar. Descendo, então, nós falamos do líder, nós vamos falar um pouco agora do líder em treinamento. O líder em treinamento, ele é aquele que se tornará o próximo líder numa nova célula. Toda célula precisa começar com uma pessoa, ou precisa se identificar logo no início uma pessoa que será capacitada para se tornar o próximo líder. Nesse sentido, essa pessoa já começa então a receber tarefas, receber funções dentro da célula com o objetivo de capacitação. O líder em treinamento substitui o líder numa eventual ausência dele também. E para escolher esse líder em treinamento é necessário, claro, oração, uma visão intencional nas pessoas nesse sentido. E muitas vezes não é uma pessoa que já está pronta para a liderança, mas é entender que essa pessoa está sendo capacitada e treinada para se tornar então um líder no futuro. Nós vamos falar logo mais adiante no nosso treinamento sobre a multiplicação. As nossas células nascem com um propósito de multiplicar. Quando nós falarmos sobre multiplicação, nós vamos entender a necessidade, a importância de sempre ter um líder em treinamento em toda a célula. Porque uma célula que não tem um líder em treinamento, ela fatalmente não vai multiplicar. Ela vai continuar sempre com o mesmo grupo, talvez esse grupo cresça, mas permanece sempre ali, na dependência de um líder, sem ter um líder em treinamento sendo preparado. Uma outra função muito importante dentro da célula é a do secretário. Deve ser uma pessoa madura, comprometida com a célula, comprometida com a igreja, vai oferecer apoio ao líder em treinamento na questão do planejamento, na realização das reuniões, dos encontros, vai ajudar a receber e acolher os visitantes, vai pegar informações a respeito dos visitantes, como dados de contato, dia de aniversário, local onde mora, para facilitar, de repente, a inclusão dele na célula, divulgar as atividades da igreja, incentivar a participação da célula nas atividades do templo, também mostrar para a pessoa tudo que a nossa igreja oferece de projetos, de recursos, para que essa pessoa se engaje na nossa igreja. Dentro das células, é importante nós gerarmos conteúdo para a liderança da igreja, como, por exemplo, relatórios de frequência, de participação, de visitas,
para que a igreja como um todo saiba o que está acontecendo, que a célula não será um organismo individual, independente, que caminha sozinho. Não, a liderança da igreja precisa saber o que está acontecendo, para que possa fazer investimentos, para que possa direcionar as orações, para que possa acolher as pessoas que virão da célula para a igreja. E o secretário ajuda nisso também. O secretário ajuda a lembrar datas importantes, como os aniversários do pessoal da célula, organiza de repente encontros fora da reunião, um filme, um churrasco, um encontro num final de semana na casa de alguém, coisas que podem surgir a partir do momento que a célula desenvolve os seus relacionamentos. E um secretário, de certa forma, ele ajuda também o líder ou o líder em treinamento no caso de ausência de ambos. O secretário é uma pessoa mais madura que pode também servir nesse caso. E o anfitrião. O anfitrião, ele é uma pessoa extremamente importante. Muitas vezes o líder pode ser o próprio anfitrião também, né? Ele vai ceder, abrir a sua casa para receber a célula. Quem é o anfitrião? O anfitrião é a pessoa, a família, na verdade, que abre sua casa para as reuniões, além, é claro, de ser um colaborador fiel da célula também. É papel do anfitrião preparar o ambiente, organizar o lugar onde a célula vai acontecer. Se aquela célula tem pais e mães com crianças pequenas, o anfitrião disponibiliza um espaço da casa onde as crianças poderão ficar, onde as crianças poderão ficar acompanhadas por um adulto, um ambiente seguro, um ambiente de fácil acesso, que vai proporcionar que a célula tenha, então, cada parte do seu encontro acontecendo com sucesso, cumprindo o seu objetivo. O anfitrião é importante que ele tenha, todos da casa estejam engajados nisso, saibam o que vai acontecer e colaborem para que tudo aconteça. O anfitrião vai ter que colocar o animalzinho, né, o cachorrinho, o gatinho, num lugar mais reservado, porque muitas pessoas podem ter algum tipo de alergia, algum tipo de medo, trauma. Tem que manter a casa minimamente organizada, né? De repente, se tiver televisão, equipamento de som em outros quartos, desligar no momento da célula. O anfitrião pode colocar uma música ambiente no fundo, para, enquanto o pessoal vai chegando, ter um clima gostoso ali para acolher as pessoas. E evidente que uma célula sem os seus membros não é uma célula, né? Então, existe uma estrutura de liderança, de organização, e existem os membros. Quem são os membros da célula? Todas as pessoas que participam daquele grupo, inclusive os demais. Líder, anfitrião também é um membro de célula, secretário, líder em treinamento. Mas quando nós pensamos em membros, quem é o alvo da nossa célula? Lembre-se disso. Os visitantes, aqueles que nós queremos levar a Cristo. Evidente que haverá pessoas que são membros da igreja, que são cristãos maduros, que serão membros da célula também. Sim, amém. Que bênção poder saber disso. Mas o foco da nossa célula, lembrem-se disso, não é criar mais um evento para a igreja. Não é atender a expectativa dos membros que gostam de um encontro mais íntimo, que gostam da comunhão. Isso tudo é muito bom, mas nós não estamos aqui para saciar expectativas de ninguém, muito menos dos crentes mais antigos. Nós estamos aqui para cumprir uma missão, e o alvo da nossa missão são os não convertidos, os visitantes da nossa célula. Por isso, uma célula que não tem visitante está acusando uma doença grave, uma doença terminal que vai por fim àquela célula. Se o nosso objetivo, ou um dos nossos grandes objetivos, é levar pessoas ao conhecimento de Cristo, essa nossa célula precisa ter visitante, precisa ter não crentes. Lembrem-se disso. Se a gente falou que o líder é a pessoa mais importante na estrutura organizacional, o visitante é a pessoa mais importante em cada reunião e na experiência de viver em célula. Quando você ver uma pessoa visitando a sua célula, você vai se dobrar de joelhos diante de Deus para orar por ela, não só no dia da reunião, mas você vai se lembrar dela durante a semana. Você vai mandar uma mensagem, saber como ela está, saber se aquele problema que ela compartilhou foi resolvido, se ela precisa de ajuda com algo. O visitante é a pessoa mais importante das nossas células, tá bom? Pessoal, hoje a gente vai se concentrar na célula, na estrutura da célula, enquanto o grupo. Existe, é claro, uma estrutura da célula no que diz respeito à estrutura de toda a igreja.
existe uma supervisão de todas as células. Lembra que a gente falou sobre o secretário fazer um relatório e apresentar um relatório? Ou seja, o pastor, no caso eu, vai supervisionar essas células. Vou querer saber o que está acontecendo nas células, quantos visitantes estão chegando, se há conversões nas células, se precisa de um apoio, de um suporte da igreja em algum sentido. Ou seja, além da estrutura dentro da célula, existe a estrutura maior. Lembra que a gente conversou na última aula sobre aquilo que Jetro ensinou para Moisés, né? Distribuir a liderança, colocar grupos para responder para grupos e assim uma estrutura que é muito mais sólida e compartilhada. Com a graça de Deus, à medida que a nossa igreja crescer, as nossas células crescerem, a ideia é que o pastor se torne um líder de líderes e ajude na liderança das células. À medida que a igreja continuar crescendo, precisaremos de mais pastores que se tornarão líderes de setores de células e o pastor titular se tornará um coordenador. E assim, à medida que Deus for dando fruto, crescimento para a nossa igreja por meio das células, nós vamos estruturando toda a nossa cadeia para que sempre haja pastoreio para todos, para todas as pessoas que estão participando. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Falamos um pouco sobre a igreja em célula, sobre o que é a célula, quais são os nossos objetivos e qual é a estrutura. Não deixe de ler o seu material, lá tem muito mais informação. Faça suas anotações, rabisque bastante e desfrute desse momento. Logo mais junto com o vídeo, vocês vão receber uma folhinha com algumas perguntinhas que tem como objetivo você refletir e responder algumas coisas para te ajudar a guardar esse ensino, tá bom? Grande abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima, se Deus nos permitir.